Bom, dito isso, Milha, eu vou começar pela questão que a gente fechou na live passada, que é o seguinte, né? A gente ficou de trocar uma ideia sobre quais seriam os efeitos e como estaria o mercado no que diz respeito ao fechamento dos últimos contratos futuros e opções do ano, tá? Como eu falei para vocês, a terceira sexta-feira do mês, que foi semana passada, era o fechamento mais importante no que diz respeito como um todo, mas na sexta-feira de hoje, que é a última sexta-feira do ano, Acredito que por acredito que por ser a última sexta-feira do ano, a gente tem aí uma importância um pouco maior, né? Geralmente a quarta sexta-feira do mês, ela acaba sendo menos importante do que a terceira, mas como a gente tem o gráfico anual fechando hoje, vamos dar uma passadinha no gráfico anual, né? Já que a gente tá aqui, né? Por que não? Vamos dar uma passadinha no gráfico anual do Bitcoin, só pra gente entender, né? Olha só que coisa aí. No gráfico da Binance, infelizmente, só computa os últimos 5 anos, mas olha só que coisa linda dentro dos próximos das próximas, o quê? 4 horas. 4 horas não, né? Tô ficando maluco. Mas até meia-noite nós fecharemos essa vela e fecharemos a vela de 2021. Olha que absurdo, galera. É muito legal a gente parar pra ver, às vezes, o gráfico por outra ótica, né? Eu aviso pra vocês que eu sou tão megalomaníaco com esse troço que eu já botei a minha vida num gráfico e vi quantas barrinhas a mais eu teria no meu gráfico de vida. É coisa de maluco, eu sei, mas, né? Se estamos no gráfico, vamos aproveitar. E fecharemos a barra anual, gráfico anual, muito em breve, tá? É simplesmente bizarro que toda a nossa história, pelo menos aqui como canal, e provavelmente de muitos de vocês aqui, estejam condensadas dentro dessa velhinha aqui, né? E isso faz a gente entender que quão importantes são os tempos gráficos, até os próprios anos que a gente procurou correções. Olha só como a gente, mesmo assim, isso tudo está englobado dentro de uma barra só e mais uma vez, assim, eu só tenho a agradecer, tá? Bizarro, já começamos bem aqui. Vou voltar pro gráfico semanal, porque a gente sabe que, né, esse gráfico anual foi só pra gente ilustrar o engraçadinho aqui, tá? Vamos lá. É o seguinte, galera. Eu vou começar mostrando pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui mostra pra gente como tá o Open Interest no que diz respeito a contratos futuros e opções, tá? A primeira coisa, para quem não sabe o que que é Open Interest, eu tô sempre tentando, às vezes, para você que sabe, eu peço um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente fala o óbvio aqui, para você pode parecer óbvio, mas muita gente não sabe o que que é, e você sabe que o meu papel sempre aqui é trazer, né, o esclarecimento para coisas que parecem óbvias para os experts, mas místicas para os novos. Então é o seguinte, galera, Open Interest, basicamente, é a soma de todas as operações que estão acontecendo em determinado ativo. Perfeito? Ou seja, quando a gente. É natural que com a magnitude que esse mercado está tomando, é natural que esse open interest, e se a gente traduzir para o pé da letra, né, interesse aberto, né, no final das contas, são todas as operações abertas naquele ativo, de compra e de venda. Isso é o open interest como um todo. Eles somam-se os dois, no caso, se a gente for somar, no caso, todos os calls e interpretem calls como se fossem operações compradas e interpretem puts como se fossem operações vendidas. Beleza? A gente tem aqui aproximadamente 80 mil, tinha, né? Porque provavelmente esses contratos até já venceram algumas horas atrás, se não me engano. E nós tínhamos cerca de 30 mil operações aí em put, né? Contratos em put. Então, somados, a gente tem praticamente 110 mil aí operações abertas nesse ativo que é o Bitcoin, e nós temos, né, como vocês sabem, que esse mercado, pela história de valorização grosseira dele, é natural que a gente tenha mais operações compradas do que vendidas. Se vocês forem reparar, inclusive na paridade, a paridade, quando nós abrimos a paridade aqui de operações compradas e vendidas, talvez a gente não tenha. Talvez isso seja simbolizado para vocês que em pleno movimento de queda, ainda assim nós temos um pouco mais de operações compradas do que vendidas, e o Open Interest deixa isso muito claro para gente, tá? O fechamento desses contratos, no caso, entra hoje. Hoje, na verdade, a gente acaba tendo um, um peso um pouco maior para isso, porque no final das contas hoje fecham os contratos futuros e opções. Então a gente tem dois fatores aí entrando junto. E o que eu falo para vocês é o seguinte, galera. Geralmente quando a gente tem essas expirações todas entrando ao mesmo tempo, na mesma data, a gente geralmente tem um período bem turbulento para o mercado.
principalmente quando a gente tem o Open Interest sempre muito alto, no caso, se a gente for observar aqui, olha só como é que o nosso Open Interest continua a crescer loucamente. Isso aqui lê-se por grandes operações sendo colocadas no mercado, tanto em magnitude quanto em quantidade de operações de fato. Então, cara, na maioria das vezes a gente vê um movimento brusco para esse mercado. Eu falei para vocês que esse final de ano seria super turbulento, e na maioria das vezes que a gente vê essas inspirações em massa, a gente geralmente vê o gráfico se movimentando numa direção contra a direção do intraday, perfeito? Geralmente contra a direção primária, que é mais acompanhado no mercado, que é o diário. Então, cara, é, na teoria, né? E lembrando que isso é probabilística, cara. Algo que é a minha batalha diária. Às vezes eu fico muito. Ai, ai. Voltamos? Voltando aqui, família. Eu não sei nem onde eu parei, mas vamos voltar, tá? Acho que agora tá mais tranquilo. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas eu vou tentar. Eu vou tentar deixar certinho pra vocês aqui, tá? Vamos lá, desculpa. Eu vou tentar editar isso pra fora da live gravada também, tá? Vamos lá. É, Voltando. Ah, eu parei. Information total. Qual é, Marcos? Vai ver teu Réveillon então, irmão. Se fosse a tua net caindo, tu ia ver só como é que tu ia estar. Mas vamos lá. Então, o que eu ia falar pra vocês, galera? Geralmente, quando a gente vê essa expiração de contratos futuros e opções vindo na mesma sexta-feira, e essa sexta-feira é mais importante do que as outras sextas-feiras, últimas sextas-feiras dos meses, justamente por causa disso, tá? O pain price dessas operações estava mais ou menos em 47 mil, então é natural que a gente veja a gente gravitar para essa zona, tá? Não tem muito mais o que eu possa falar para vocês aqui. O que eu quero deixar claro só é que a gente pode ver um movimento muito turbulento, a gente pode ver uma última agulhada aí, uma última revisita nos patamares mais baixos, caso a gente veja aí essa correção entrando, mas para isso tudo acontecer, a gente tem que, de fato, procurar o rompimento das diretrizes que eu trouxe para vocês na live passada, que é o que eu vou cobrir agora rapidinho. No gráfico semanal, a gente seguimos ainda apoiados na nossa EMA Ribbon. Lembrando que a nossa última média é a média de 55 e a nossa média mais importante, no caso, eu diria que é a média de 50. Nossa média de 50 é muito forte, nos segurou aqui atrás. E aqui atrás, se nós procuramos o rompimento, se procuramos todo esse medo aqui embaixo, é natural que nós procurássemos agora também, tá? Enquanto nós seguimos nessa sequência de topos e fundos ascendentes, seguimos na tendência de alto no macro. Já aviso para vocês de cara que do gráfico de 5 dias para cima, nós ainda continuamos numa tendência de alta. No gráfico de 5 dias para baixo, nós infelizmente seguimos em uma tendência de baixa, tá? Como eu falo para vocês o tempo inteiro, esse canal aqui não é um canal que vai maquiar informações para vocês. Eu não vou maquiar nada para vocês. Se tiver feio, eu vou falar para vocês que tá feio. Se tiver bonito, eu vou falar para vocês que é bonito. Tem muita gente que fala de ópio, disso, daquilo, mas cara, para você que acha que isso aqui é ópio, meu amigo, olha a tendência disso aqui. A tendência do Bitcoin é sempre subir desde 2009. Então é natural que a maioria das previsões que eu faça, tomando como base a tendência primária, seja positivista, porque é um ativo com um corte de oferta embutido. Ponto.